Olá, bom dia. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Que a graça do nosso Deus repouse sempre, sempre, sempre sobre o seu lar. Nós amamos a sua família. Você que está nos assistindo, sinta-se abraçado por nós e principalmente pela palavra do nosso bom Deus. Quero desejar a você um bom domingo, uma ótima manhã, uma manhã aqui para nós, nublinada, o tempo mudou um pouquinho, mas com a paz do Senhor nós caminhamos e podemos confiar sempre, sempre, porque Ele está conosco sempre. Irmãos, nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus nesta manhã, no Evangelho de Mateus. Já há alguns domingos estamos aí percorrendo o Sermão do Monte, o sermão do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sermão do Senhor Jesus Cristo é maravilhoso, fala ao nosso coração, é pregado pelo próprio autor da palavra, Senhor Jesus Cristo. Mas antes vamos fazer uma oração, vamos buscar Deus, a presença do nosso Deus em oração, vamos falar com Ele e depois Ele vai falar conosco através da palavra lida e explanada pelo servo dele. Vamos orar? Nele nós podemos confiar. Pai querido, nós te agradecemos por esta manhã. Agradecemos, ó Pai, pelas chuvas de bênção que o Senhor tão maravilhosamente tem derramado sobre nós. Obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor, com mão forte e poderosa, tem conduzido a nossa vida, tem nos feito, ó Pai, mais que vencedores, muito mais que vencedores. Graças ao Teu nome, ó Altíssimo. Ao Senhor seja toda honra, toda glória, todo louvor. Somente ao Senhor rendemos, ó Pai, este louvor e rogamos que o Senhor, ó Deus, incline os Teus ouvidos, olhe para nós, que a Tua face repouse sobre nós e nos dê paz e esperança. Mesmo em um mundo, ó Pai, dominado pela ansiedade, dominado, ó Pai querido, por tantas mazelas, rogamos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, nos dê paz e continue nos abençoando, trazendo dos altos céus, ó Pai, até a nossa vida, sempre águas de refrigério, bálsamo refrescante. Que sintamos, ó Pai, a Tua presença, a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Trindade na nossa vida, no nosso coração. Pai querido, neste momento que vamos abrir a Tua palavra, pedimos que o Senhor nos ilumine, nos dê a capacidade para interpretá-la e para compreendê-la, e que assim também venhamos viver conforme o Senhor deseja para nós. É uma grande alegria para nós, ó Pai, já logo nesta manhã, termos a oportunidade de contemplar a beleza da Tua criação, de podermos ter mais um dia de vida, um dia desfrutando de saúde, desfrutando, ó Pai, da Tua misericórdia, da Tua paz. Aqueles que se encontram encamados, enfermos, que o Senhor, ó Deus, na Tua misericórdia santa, esteja ali conduzindo, esteja afofando aquele leito, fazendo a Tua vontade na vida de cada um. Pai querido, nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, Mateus capítulo 5. Já estamos aí, então, há alguns domingos meditando neste evangelho, nesta passagem propriamente dita. Mateus capítulo 5. Vejamos, nós estamos falando sobre o reino de Deus, a característica, ou se preferir, as qualidades, ou como a Bíblia já traz a sua tradução, as bem-aventuranças do reino de Deus. Nós traduzimos isso e dizemos que essas bem-aventuranças são as qualidades daquelas pessoas que desejam morar no reino do nosso Senhor Deus. Vejamos que fizemos alguns links com alguns salmos, Salmo de número 15, Salmo 21, que somente aqueles que possuem essas características das bem-aventuranças é que realmente são moradores do céu, somente essas pessoas. Por quê? Porque elas são mudadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo convence essa pessoa a viver dentro dessas qualidades e ela vai buscar viver essas qualidades de cidadão do reino. Então a gente falou muito sobre isso e estivemos estudando isso aí nesses últimos dias e dissemos que estas são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo sobre o que significa então ser um cristão no mundo em que Ele nos colocou. E hoje nós vamos falar então do versículo 17 ao versículo 20,
uma passagem muito pequena, mas muito gratificante, Jesus e a lei. Para nós, Jesus nos tornou, nos convenceu da nossa situação pecadora, para que tenhamos uma vida diferenciada aqui neste mundo. Por isso, ser cristão nesta sociedade pluralista, que significa múltiplas ou diversas opiniões políticas, diversas opiniões religiosas, pontos de vista, interesses, experiências, modo de ver o mundo. Deus nos colocou nesta sociedade secularista, que quer dizer um sistema que não acredita ou melhor, não aceita a influência da religião ou a devoção religiosa no destino dos homens. Deus nos colocou aqui, nesta sociedade pluralista e secularista, em que vivemos para sermos diferentes. Há muito tempo atrás, logo no início, eu fiz uma série muito pequenininha, e eu fiz bem no meio deste estudo. Nós falamos sobre o sal da terra e a luz do mundo, se vocês estiverem lembrados, e se não estiver, também está no YouTube, caso você se interesse, está lá no YouTube, essas nossas reflexões sobre o sal e sobre a luz do mundo. A gente comentou um pouco que Jesus nos colocou nesta sociedade de múltiplas, diversas opiniões políticas e religiosas, pontos de vista diferentes, devoção religiosa de várias maneiras, e aí ele nos colocou aqui neste mundo para sermos sal e luz do mundo. Jesus, então, ele começou o seu sermão com uma série também, só que com uma série de bênçãos, que a gente viu domingo passado, que pertence àquelas pessoas que são suas seguidoras. Somente aquelas que dizem, eu quero seguir esse Jesus maravilhoso, esse Jesus salvador. Todos aqueles que desejam seguir Jesus recebem essas bênçãos, também recebem essas qualidades das bem-aventuranças e agora são membros do seu reino. Então, após isso, ele passa a ser sal e luz do mundo. Após receber tudo isso, ele passa a ser sal, fazer diferença nessa sociedade em que ele é colocado. Logo em seguida, então, vem os versos que nós vamos refletir nesta manhã. Mateus, capítulo de número 5, a partir do versículo 17, poucos versículos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Veja aí, por isso que pregar a palavra de Deus é um grande peso para nós. Porque se nós entendermos algo errado da palavra de Deus e ensinar as outras pessoas que seja desobedecer o menor dos mandamentos, olha aí, seremos considerados o menor no reino dos céus. Por isso é um prazer, é um privilégio compartilhar a palavra do Senhor com vocês, mas também ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade para aqueles que estão à frente interpretando a palavra de Deus. É uma grande responsabilidade. Mas é um privilégio. Diz assim, mas aquele que obedecer à lei de Deus, olha aí, e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. Isso é uma recompensa maravilhosa. Se interpretarmos a lei do Senhor, obedecermos à lei do Senhor e também ensinar as pessoas a considerar a lei do Senhor da maneira como o Senhor Jesus Cristo passa para nós, será grande no reino dos céus. E eu os advirto, Jesus pregando, a menos que a justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, olha, a menos que a justiça de Deus seja maior que a justiça, ou melhor, dos homens da terra, e ele classificou aqui dos fariseus, porque eram os fariseus que tornavam a lei pesada demais. Ele diz assim, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Jamais. Por isso tem aquele texto que às vezes é mal compreendido, que Jesus fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
As pessoas acham que as pessoas estavam sobrecarregadas com seus sofrimentos, seus problemas seculares, e por isso Jesus vai e fala, olha, vinde a mim vocês que estão cansadas. E muitas pessoas usam até como evangelismo. Só que assim, podemos aplicar? Em certo sentido podemos, mas ali o Senhor Jesus Cristo está falando no contexto da lei. Por quê? Porque estes mestres, esses homens fariseus, eles tornaram a lei do Senhor Jesus Cristo, a lei moral de Moisés, tão pesada que o povo não conseguia carregar essa lei, não conseguia cumprir essa lei. E então o Senhor Jesus Cristo fala para eles, olha, vinde a mim, porque o meu jugo é suave. Então é nesse contexto da lei. Então o Senhor Jesus Cristo fala palavras maravilhosas nestes pequenos versos que veremos hoje, que é uma famosa declaração dele sobre a lei na vida cristã, que é bem mais suave sobre a nossa vida do que a lei dos homens. E ele está falando sobre a lei no reino. Está tudo ligado. Reino. Aqui é tudo reino. Inclusive, o Sermão do Monte é capítulo 5 até o finalzinho do capítulo 7. Pregação do nosso Senhor Jesus Cristo. Numa época de muitos mal entendidos sobre a lei de Israel. Muito mal entendido mesmo naqueles dias. Certamente, os discípulos de Jesus tiveram contato com os ensinamentos legalistas dos fariseus, os escribas. Os fariseus eram os teólogos, os doutores na interpretação da Torá, por exemplo, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e os escribas, que também eram conhecedores da palavra de Deus e que copiavam também as leis, que transcreviam as leis para outros livros, para as gerações. Eles eram considerados como defensores, protetores da lei de Israel. Eram homens muito sábios na lei. E os fariseus, aparentemente, tinham uma alta visão da lei. Mas o Senhor Jesus Cristo passa a acusá-los de minar a autoridade da lei, por sua hipocrisia e por suas tradições feitas pelos homens. E nessa altura, então Jesus começou a criticá-los e se a opor à própria lei de Moisés, ou à tradição de Israel e os ensinamentos do Antigo Testamento. E com isso surgiram muitas perguntas, quando o Senhor Jesus Cristo começou a ensinar sobre a lei. Muitas perguntas surgiram. Até agora, Jesus explicou o seu reino, sem falar da sua lei. A gente não viu Jesus falando da lei. A gente viu de maneira no meio, sal e a luz, lá no início, bem no início da pandemia. Jesus não falou da lei. Depois nós fizemos um estudo sobre as bem-aventuranças, a gente não viu Jesus falando sobre a lei, mas agora Jesus vai falar sobre a lei. Ele vai explicar a regra, ele vai dizer como é o padrão de viver no reino dos céus. E a sua relação também com o Antigo Testamento, porque eles achavam que Jesus estava sendo diferente do Antigo Testamento. Então ele vai explicar isso também, a sua relação com o Antigo Testamento. Vejamos que quando Jesus Cristo veio, instaurou o Novo Testamento. E ele vai dizer que o Novo Testamento está ligado ao Antigo Testamento. Agora, eu particularmente, acho, meus amados, que em nossos dias, hoje, atuais, temos, na verdade, é um pouco diferente do que nos dias de Jesus. Eu acho isso, é um pouco diferente. Por quê? Na minha opinião, naqueles dias, as pessoas que se opuseram a Jesus Cristo disseram assim, Jesus acabou com a lei. Os fariseus falavam isso, os seguidores dos fariseus, escribas, seguidores da lei de Moisés, as leis cívicas, diziam isso. Jesus acabou com a lei. Ele trouxe um reino que não exige obediência e que rejeita os ensinamentos de Moisés, o grande profeta Moisés. Porque eu acho que é um pouco diferente hoje, as pessoas hoje, diferente daquelas pessoas nos dias de Jesus. Porque em nossos dias, hoje, os cristãos estão dizendo, na verdade, assim, olha, realmente, Jesus quis acabar com a lei e ele estava certo. Tem muita gente falando isso. Jesus quis acabar com a lei e ele estava certo. Agora, por que em nossos dias, se você estiver em um círculo cristão,
e começar então a falar sobre dever, sobre obediência, numa conversa saudável, num círculo de pessoas, você começar a falar sobre dever e obediência cristão, é bem provável que você seja chamado de legalista. Muitos cristãos hoje pensam que estão vivendo somente debaixo da obediência pela graça. É tudo pela graça. Então, se é tudo pela graça, eu posso fazer o que eu quiser na teia, porque de fato a graça opera com amor, com generosidade. Então, eu posso fazer o que eu bem entender, não preciso olhar para a lei. E muitos achando isso, então, acham que é melhor observar assim, somente debaixo da graça, desconsiderando a lei. É por isso, o amor, hoje, é tudo que o cristão precisa, para muitos. E aí começam a pensar que não existe mais lei, até a graça deixou de existir. E não tem essa coisa de obediência. Não tem. Faça o que você deseja, se você sente feliz assim, então faça. É você que está se sentindo feliz, você está bem com Deus. Hoje, a mensagem que temos ouvido por aí é esta. Você está se sentindo feliz? Então faça. É a sua vida. O importante é você se sentir feliz, de boa, na vida cristã. Essa é uma mensagem que temos ouvido nos dias de hoje. Porque hoje vivemos em uma igreja, no Novo Testamento, e a igreja do Antigo Testamento não tem nada a ver com os nossos dias. Totalmente desligado. Então é um entendimento diferenciado hoje daquelas pessoas lá do início, lá dos dias de Jesus. E eu tenho percebido com isto, uma resistência à autoridade em nossa geração. Muito forte essa resistência. Jesus está aqui para corrigir esse tipo de pensamento errado. Jesus ensina 4 grandes verdades aqui sobre a lei na vida cristã. Não vamos ver todas essas grandes verdades somente nesta manhã, mas nós vamos introduzir e vamos falar pelo menos 2 destas grandes verdades aqui da lei na nossa vida, da vida daqueles que desejam morar no reino dos céus. Porque essas leis também, elas estão gravadas no reino dos céus. Bom, a primeira é a seguinte: os mandamentos, profecias, promessas do Antigo Testamento são cumpridos no reino de Cristo, sem dúvida nenhuma. Alguns dos ouvintes de Jesus acharam que ele era revolucionário em seu ensino. Eles podem ter pensado que ele pretendia destruir a lei dos profetas, versículo 17. Vamos ler, versículo 17, capítulo 5. Diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Por isso que ele já começa assim. Por quê? Porque os ouvintes de Jesus, eles achavam que Cristo era um revolucionário, que queria acabar com tudo. Com a lei de Moisés, as leis cívicas do Estado de Israel. Mas isso Jesus negou de maneira muito enfática. Ele disse: olha, não pensem que vim abolir a lei dos profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Lembremos que a referência lei dos profetas é uma referência ao Pentateuco, o Antigo Testamento, principalmente a Torá, os Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Jesus está ensinando aqui, na verdade, que o Antigo Testamento, os mandamentos, profecias, promessas, os símbolos e os tipos que eram, ou melhor, que foram dados no Antigo Testamento, são cumpridos em seu reino. Tudo que foi dado no Antigo está se cumprindo no seu reino. E isso ele fez em sua vida e ministério, em sua morte e ressurreição. Jesus, meu amado, cumpriu totalmente os aspectos do Antigo Testamento. Cumpriu totalmente. Cristo é a única chave que abre as Escrituras.
Somente ele. E ele cumpriu, de maneira alguma ele revogou ou aboliu a palavra de Deus, as leis dos profetas, que é a palavra de Deus, ele não aboliu. Ele veio para cumprir a palavra de Deus. Em outras palavras, Jesus veio então para estabelecer e não abolir os princípios de justiça estabelecidos na lei moral, nos 10 mandamentos, lá no Antigo Testamento. Quando mencionamos lei de profetas, lembremos, estamos falando dos livros do Antigo Testamento. Então Jesus estava dizendo, não pense que eu vim para abolir a lei, mas vim para cumpri-la. A Bíblia do Antigo Testamento, ela se encaixa no reino de Jesus e a lei, ela deve ocupar em seu reino. Um resumo, versículo 17, ele nos ensina duas coisas. Primeiro, Jesus então não veio destruir ou abolir a lei, como as pessoas achavam lá naqueles dias. Depois, Jesus não é revolucionário, um anti-Antigo Testamento, não um anti-bíblico, ele não era um anti-moral da lei ou anti-obediência. Não me entendo dizendo que a obediência à lei moral de Deus não importa mais. Não é isso, não é isso. A lei, Jesus diz, continua válida, continua revelando Deus, revelando o caráter de Deus. A lei continua revelando a vontade de Deus para nós. Ela continua revelando a verdadeira natureza do homem quando somos medidos por ela. Quer ver um exemplo? Um exemplo muito clássico que a gente sempre usa é o raio-x. Se você sofreu algum acidente, está sentindo uma dor no pé, em qualquer parte do corpo, e você acha que fraturou seu corpo, então você vai até o hospital. Chegando lá, o médico vai pedir que você então faça um raio-x. E você então, com muita dificuldade, vai até lá na sala de raio-x. O rapaz te atende lá, tira o raio-x e naquele raio-x volta para o médico analisa o raio-x, realmente você fraturou a canela. Então agora descobrimos onde está a fratura, vamos entrar com o tratamento, vamos entrar com o remédio. Mas quem revelou a fratura? O raio-x. Ele que mostrou aonde está o trinco. Então a lei serviu para revelar o seu problema. Então a lei serve para isso, como um raio-x, para revelar o que somos, quando somos medidos por ela. Não somos salvos pela lei, porque a lei ela exige, e só uma pessoa conseguiu cumprir a lei perfeitamente, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós não conseguimos. Mas a lei, ela revela a verdadeira natureza que nós temos quando somos passados por ela. Por isso, sabemos que roubar é pecado. Por quê? A lei diz roubar é pecado. Pois nós sabemos que assassinar, que é diferente de matar, é diferente. Nós sabemos que assassinar é errado porque a lei ela vai dizer, olha, assassinar é pecado. Por isso que a lei ela nos revela e continua revelando. A lei continua mostrando a natureza da salvação, nos ensinando que não podemos ser salvos por ela. E ela continua sendo a regra perfeita de justiça para a vida cristã. Muito perfeita. Não ame somente o seu próximo, mas também ame seu inimigo. A lei nos diz isso. Olha como a lei está inscrita, está impressa no nosso coração. Não temos como viver sem ela. Ela nos norteia nesta jornada cristã. Bom, depois de entender o princípio de que você não pode ser salvo pela lei, porque realmente só Cristo cumpriu perfeitamente a lei, depois de entender que a salvação é pela graça, pela fé, então você pode entender que somente pela graça de Deus e pela moradia do Espírito Santo em seu coração é que você poderá começar a obedecer à lei. É um processo. Só depois de você se tornar consciente da sua salvação pela fé é que você então vai começar a obedecer à lei perfeitamente.
perfeitamente em Cristo. Só Cristo cumpriu perfeitamente. Como estamos em Cristo, nós vamos procurar sempre buscando a perfeição. Sempre. Não podemos parar jamais desta busca. É somente pela graça de Deus, meus amados, que podemos começar a ser quem Deus quer que sejamos. Somente em Deus podemos fazer as coisas que Deus quer que façamos. Somente em Deus. Portanto, Jesus deixou claro, muito claro, que quando a lei é entendida corretamente, não se opõe ao Evangelho. A lei caminha, na verdade, de mãos dadas com o Evangelho. Não tem como, as duas. A lei, o Evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo, estão de mãos dadas. O propósito do Evangelho é que sejamos conforme a imagem de Deus. Então, quando nós somos salvos por Cristo Jesus, temos a iluminação do Espírito Santo e nos tornamos desejosos de servi-lo, então começamos uma caminhada de volta à conformidade da imagem de Deus. Como é Deus? Como é o seu caráter? É revelado na lei. E assim, quando o Evangelho se apodera de nossa vida, meus amados, começamos então a deleitar-nos com a lei e dizemos como o salmista, lembra? O salmista disse assim: como eu amo a tua lei, ó Senhor, como eu amo, a tua lei é maravilhosa para mim. Então, quando temos os nossos olhos abertos para o Evangelho de Deus, para a palavra de Deus, nós vamos falar como o salmista: como eu amo a tua lei, ó Senhor, como eu amo. A lei não é mais nossa inimiga, ela torna-se nossa amiga. Ela torna a nossa amiga porque ela vai nos nortear, ela vai nos medir. Não nos salva, mas ela vai nos ajudar, revelando, tirando um raio-x da nossa vida, mostrando os pontos fracos, aonde nós precisamos melhorar na nossa caminhada. Observe o finalzinho do versículo 17. Jesus diz que não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Quer dizer, o seu relacionamento com a lei é de cumprimento, cumpri-la. Um dos temas favoritos de Mateus, do Evangelho de Mateus, é o cumprimento. Se você pegar desde o versículo 1 do capítulo 1 e for até o final, você vai ver que Mateus ele vai traçar e vai amarrar todo o seu evangelho no cumprimento. Jesus quer dizer que ele cumprirá a lei. E cumpriu. O que significa Jesus veio cumprir a lei? Bom, se queremos entender o que significa, devemos olhar para Cristo, porque ele cumpriu em seu propósito e em sua pessoa. Os profetas falaram dele e ele cumpriu o que os profetas falaram e previram. Os profetas falaram, Jesus cumpriu. A lei cerimonial, falou dele em tipos e em sombras. Estabeleceu a verdade de sua obra expiatória e ele cumpriu. O Senhor cumpriu a lei em sua doutrina, em seus ensinamentos. Os fariseus haviam entendido mal a lei. Aquele contexto que eu falei de vinde a mim, eles pesaram a lei, tornaram a lei um fardo, que nem eles cumpriam. Eles tinham muitas regrinhas para se cumprir a lei. Por exemplo, eu li uns documentários antigos judaicos que diziam que no dia de descanso, um judeu não podia andar mais do que, diríamos, 1 quilômetro. Só que ele tinha que ir na casa de um amigo que ficava a 5 quilômetros da casa dele. Então, como ele fazia? Ele pegava, logo no início, ia na casa de um amigo que ficava dentro desta medida de 1 quilômetro. Chegava lá, ficava um pouco naquela casa descansando. Depois de descansar um pouco, ele saía daquela casa e andava mais tantos quilômetros, até chegar na casa aonde ele queria. Nem eles cumpriam a lei, mas eles oprimiam as pessoas para cumprir a lei. Por isso ela se tornou um fardo muito pesado. E a lei não é para isso. A lei não é um fardo. É isso que Jesus está mostrando. Quando nós entendemos o seu evangelho, o evangelho de Cristo, vamos ver que a lei não é um fardo. Por isso ele disse: vinde a mim, vocês que estão cansados aí, sobrecarregados com a lei, e vocês vão ver como meus ensinamentos é suave. No ensino de Cristo, ele nos mostra o que a lei realmente significa e corrige
os maus entendidos que haviam ali. O Senhor Jesus cumpriu a sua lei em sua vida, ele estabeleceu perfeitamente a lei. Ele nos mostrou o verdadeiro significado da lei em sua obediência. Ele obedeceu perfeitamente a lei como um pacto das obras. Sua obediência é o cumprimento da lei, torna-se nossa própria fonte de salvação. O Senhor Jesus cumpre a sua lei em sua morte. Na morte de Cristo, vemos a realidade da exigência da santidade da lei. Na morte de Cristo, vemos o que merecemos, mas que ele tomou sobre si. Quando vemos Jesus clamando lá na cruz, quando ele diz: meu Pai, meu Deus, por que me abandonaste? Quando a gente olha para esta frase, vemos o que deveríamos ter recebido. É o peso, naquele momento que ele sentiu, dos nossos pecados carregados. Ele sentiu o peso, mas jamais foi um pecador, mas ele sentiu o peso. No entanto, ele diz a palavra que ele tomou isso em nosso favor, para que pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Ele tomou isso em nosso lugar. O seu clamor, meu Deus, é uma exclamação da penalidade pela violação da lei de Deus. Aqui vemos a obediência de Jesus Cristo. O Senhor Jesus cumpre a lei em nós pela sua graça, pela obra do Espírito Santo. E ele escreve novamente a lei de Deus em nosso coração, para que nós pudéssemos deleitar na lei do Senhor. Amados irmãos, qual é a nossa aplicação, nosso entendimento nesta manhã? Todas essas maneiras pelas quais o Senhor Jesus cumpriu a lei, ele nos ensina no versículo 17, que no Antigo Testamento ordena e profetiza e promete que todas elas se cumprem no reino. Se cumprem no reino. Então, quando nós começamos a caminhar com Jesus Cristo, abraça o Evangelho de Cristo Jesus, somos atraídos pela maravilhosa graça, então a nossa vida muda. Muda. Não é porque, agora eu sou cristão, agora eu sou um seguidor de Jesus Cristo, eu preciso mudar minha vida, como se isso fosse um fardo, como um peso na sua vida. Não, não é. Isso é naturalmente. É um processo. Não é assim, hoje eu aceito a Cristo Jesus, então Jesus muda a minha vida e a partir de agora, então, tô de boa, tem que cumprir um monte de lei, de ordenança. Não, é um processo na sua vida e isso ocorre de maneira progressiva e naturalmente, dia a dia, sua experiência com Jesus Cristo, sua experiência com a palavra de Deus, a sua experiência com as pregações, a sua experiência com a comunidade aonde você frequenta. Então isso vai modelando a sua vida, você vai entendendo a palavra do Senhor, entendendo o que Ele requer de você. E aí o que acontece? Isso vai moldando o seu viver e isso vai se tornando prazeroso. Não mais, isso é um fardo. Eu já ouvi muita gente dizendo, agora eu sou um cristão, agora eu preciso fazer isso, preciso largar disso, eu preciso deixar de fazer isso, como se isso fosse um fardo. Mas não é. Quando seus olhos são abertos, que o Espírito Santo ilumina seu coração, sua mente, então isso se torna um prazer. É isso que Cristo está nos ensinando nesta manhã. Quando ele fala, eu vim cumprir a lei, e ele cumpriu, para não deixar a lei tão penosa como um fardo para a sua vida. Não é um fardo. Vinde a Jesus Cristo, vinde. E ele vai aliviar o peso que está sobre você. Meu amado, nesta manhã, então, nós vimos uma introdução e a primeira, então, a primeira parte aqui da obediência, da explicação de Jesus Cristo, do cumprimento da lei. Domingo que vem, eu tenho um compromisso com você de continuar meditando a palavra de Deus, e nós vamos observar o segundo princípio, e o terceiro e o quarto. E o segundo princípio que nós vamos observar é que Jesus estabeleceu a lei no versículo 18,
que é a inspiração e a autoridade da Bíblia, que são abrangentes, que são reconhecidas no reino de Cristo. Eu quero deixar com vocês o versículo 18 para você já ir meditando como a palavra de Deus é uma inspiração e autoridade. Isso aqui que nós temos em mão é a autoridade. Diz assim: eu lhes digo a verdade, Jesus pregando. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Amém? Em outras palavras, Jesus está nos dizendo lá que sustenta a autoridade da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. E nesta última oração, quero convidar a você a orar juntamente comigo, lembrando da família do reverendo Mariano Matias Souza, de Goiânia, e teve a sua esposa doente por alguns dias e ela faleceu ontem. Dona Miriam, eu tive o prazer de conhecê-la. Eu considero o pastor Mariano como meu pai na fé. Os primeiros caminhos, sempre comigo. Deu aula de catecúmenos para mim, me guiou na palavra do Senhor. Ainda me lembro do sermão que ele pregou, que me chamou a atenção para o Evangelho. Efésios capítulo 6, sobre a armadura do cristão. Um sermão de formatura, eu estava terminando o colegial. E de lá para cá eu comecei a caminhar com Cristo e ele esteve junto comigo, e a Dona Miriam também sempre, uma mulher muito dedicada também, junto com o esposo no ministério. Ela vestiu a camisa de Cristo, do Evangelho de Cristo e da Igreja Conservadora também. Vestiu a camisa e com certeza marcou minha vida. Esta minha irmã, minha mãe espiritual, teve um grande legado na minha vida. Estou muito triste, mas, como diz o salmista, o Senhor se alegra na morte dos seus. Então, um dia de festa nos céus. Eu agradeço a Deus pelo tempo que ela passou entre nós, Dona Miriam, e peço a Deus que console a família, reverendo Mariano, sua filha Mariane, a netinha, que o Senhor esteja confortando o lar deles todos. Eu quero orar com os irmãos nesta manhã, fazendo esta menção. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez, porque sabemos que só o Senhor é Deus. Se as coisas estão difíceis, o Senhor é Deus. Se estão boas, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Neste momento, ó Pai, nós clamamos que o Senhor é Deus em Cristo, no Espírito Santo. Console o pastor Mariano, sua família, diante deste passamento, abençoando a vida deles, dando a eles um momento de reflexão, um momento, ó Pai, de luto, de choro. Contudo, ó Pai, sabemos que o Senhor está ali, os amparando. Eles têm a consciência disso, de cidadania do reino, com certeza. E estão felizes porque a Dona Miriam hoje está vivendo literalmente no reino do Senhor, desfrutando de todas essas bênçãos maravilhosas, literalmente. Se concluiu finalmente na vida dela. Nós começamos a viver o reino aqui na terra mesmo, mas grande conclusão está ao teu lado e sabemos que ela desfruta, enfim, desta maravilha. Que o Senhor continue abençoando os familiares, os amigos, dando a eles sempre, ó Pai, a bênção dos altos céus, de sentirem consolados e confortados pelo Espírito Santo. Oramos agradecidos, ó Deus, em Cristo Jesus. Cristo, que nos trouxe esta palavra tão maravilhosa no seu Sermão do Monte, nos explicando, ó Pai, como é o reino de Deus, nos explicando, ó Pai, ponto a ponto, como devem ser as nossas atitudes aqui nesta sociedade em que vivemos, como deve ser o nosso caráter, nesta sociedade tão pluralista, secularista. O Senhor Jesus se preocupou até com isso, para que sejamos sal da terra, característica, ó Pai, de fazer a diferença numa sociedade cheia de opiniões e divergências.
de sermos, ó Pai, luz, de levar a Tua obra, o Teu Evangelho, levar o reflexo de Cristo Jesus. E te agradecemos porque em seguida Ele nos ensinou que a lei de Deus ainda nos norteia a ter uma vida digna, uma vida de busca à santidade, de retorno a uma imagem perfeita de Deus. Só temos a render glórias ao nosso Jesus Cristo. O Senhor que cumpriu perfeitamente tudo aquilo que Deus exigia para nos salvar. Suportou, Pai, tudo isso, todo esse sofrimento, como o profeta Isaías já predisse lá atrás, por nós. Te louvamos, ó Deus. É em Cristo que nós oramos. Agradecemos ao Senhor mais uma vez por esta manhã maravilhosa de domingo. Nos dê um bom início de semana. Aqueles corações enlutados, continue consolando a Deus. E é em Teu nome que nós oramos agradecidos. Amém. Tá?